Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Wassim Mogoni, sou professor de Direito Tributário e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tributos em espécie. Um tema que a gente já começou a abordar e agora nós vamos entrar em uma das espécies tributárias. Antes de entrar especificamente nessa espécie tributária que eu reservei para a aula de hoje, nós vamos fazer uma reintrodução do que a gente conversou até agora, principalmente da teoria geral quando falamos dos tributos. Então, nós falamos que os tributos têm um conceito trazido pelo Código Tributário Nacional. Está lá no artigo 3º do CTN, que dispõe que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, nós já estudamos todos os elementos desse conceito e vimos que eles se aplicam a todos os tributos, certo? Nós vimos também que no Brasil existe uma discussão sobre quais são os tributos, né? Sobre uma classificação dos tributos, se dividindo entre uma teoria tripartida e uma teoria pentapartida, tá? Então, o sistema tributário nacional, hoje, possui 5 tipos de tributo, segundo a doutrina majoritária e segundo o próprio STF. Todos esses tributos estão previstos na Constituição Federal e são detalhados no CTN, no Código Tributário Nacional. Então, para a teoria pentapartida, os tributos são impostos, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições sociais. Por ser 5 tributos, é que então receberam o nome de teoria pentapartida, tá? Ou também vocês podem encontrar na doutrina como pentapartite ou quinta partite, certo? Esses tributos estão previstos no artigo 145 da Constituição Federal, que traz expressamente no inciso 1, 2 e 3 os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria. No artigo 148, que fala sobre os empréstimos compulsórios. E no artigo 149, que traz as contribuições sociais. Tá? Só enfatizando aqui que existe uma teoria, uma corrente minoritária, certo? Que defende a existência de apenas 3 tipos de tributos, e por isso a teoria tripartida, e está prevista no artigo 5º do Código Tributário Nacional. O artigo 5º dispõe que os tributos são os impostos, as taxas e contribuições de melhoria. Existe ainda uma corrente ainda minoritária que defende ainda, defendida pelo ilustre jurista Geraldo Ataliba, que defende a teoria dualista, que separaria os tributos em tributos vinculados e não vinculados. Mas para efeitos da nossa matéria, dos nossos estudos, nós vamos ficar com a corrente majoritária, que é defendida pela doutrina majoritária e pelo Supremo Tribunal Federal, da existência dos 5 tributos. Então, repetindo para vocês: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. E hoje, pessoal, especificamente, nós vamos falar de um desses tributos, uma dessas espécies, que são as contribuições especiais. Essas contribuições especiais estão previstas na Constituição Federal. Vou compartilhar aqui para vocês começarem a acompanhar, então, os slides. Então, contribuições sociais. As contribuições sociais estão previstas no artigo 149 da Constituição Federal. E esse dispositivo, ele fala o quê? Que compete à União exclusivamente instituir impostos, né? Instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, de interesse da categoria profissional e econômica, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. E aí traz ali mais algumas questões. Então, desse dispositivo, a gente consegue extrair a existência de 3 espécies de contribuições, tá? Que estão no artigo 149 da Constituição Federal. E esses
essas espécies são as contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio econômico, ou CID, e as contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas, também chamadas de contribuições corporativas. Mas não só. No artigo 149-A, existe também a previsão da contribuição para iluminação pública, ou COSIP, né, que foi trazida com a emenda constitucional número 132 de 2023, que inclui a possibilidade da contribuição ser instituída para o custeio e expansão do monitoramento para a segurança e preservação dos logradouros públicos. Então, matéria nova trazida aí pela denominada reforma tributária. O artigo 149-A prevê que os municípios do Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio e expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação dos logradouros públicos. Então, as contribuições que a gente viu até agora, do 149 e 149-A, elas têm diferentes entes competentes, né? Então, voltando aqui, ó, o artigo 149 dispõe que compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais. Aí tá lá, contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico e a contribuição de interesse de categorias profissionais econômicas ou contribuições corporativas. São de competência exclusiva da União. Por sua vez, o artigo 149-A da Constituição Federal, ele fala sobre a competência dos municípios e Distrito Federal para a instituição desta contribuição. Então, a contribuição para a expansão e melhoria do serviço de iluminação pública e do sistema de monitoramento para a segurança e preservação dos logradouros são de competência exclusiva dos municípios e do Distrito Federal. Então, já vimos quais são as espécies de contribuições. Vamos começar a falar rapidamente sobre cada uma delas. A primeira que a gente vai entrar são as contribuições sociais. As contribuições sociais são contribuições que visam custear áreas relevantes da sociedade, como, por exemplo, a Seguridade Social, o ensino público fundamental, entre outros, tá? Então, visam custear, o que significa isso? Elas visam a obtenção de recursos para a atuação da União nessa área social ou nessa área que o legislador entendeu caro à nossa sociedade. O STF já decidiu que as contribuições sociais se dividem em duas, que é a contribuição social para a Seguridade Social e outras contribuições sociais, que são aquelas contribuições que não custeiam a Seguridade Social. Então, são contribuições sociais para a Seguridade Social e outras contribuições que não custeiam a Seguridade Social. Divide-se, então, em dois grupos, tá? Além da previsão no artigo 149 da Constituição, a regulamentação dessas contribuições sociais está também no artigo 195 da Constituição Federal. Vamos lá, vamos ver. Então, o artigo 195, ele fala: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, do Estado, do Distrito Federal e do município, e das seguintes contribuições sociais. Então, vemos aqui das seguintes contribuições sociais: a do empregador, da empresa, entidade, ela equiparada, da contribuição social, que é angariada do trabalhador e demais segurados da Previdência Social, a contribuição social, que advém da receita de concursos de prognósticos, do importador de bens e serviços do exterior e sobre bens e serviços. Então, nós temos todas essas fontes, né, de contribuições sociais. Essas contribuições sociais também são chamadas de contribuições previdenciárias ou sociais previdenciárias ou contribuições previdenciárias. A gente viu que são 4 fontes nominadas de custeio que a Constituição Federal traz. Então, do empregador da empresa, do trabalhador e segurado da Previdência, da receita dos concursos de prognósticos e do empregador.
As fontes, essas são consideradas fontes nominadas. As fontes previstas no parágrafo 4º do artigo 195 são chamadas de fontes residuais. Vamos até o artigo 195, parágrafo 4, e lá está disposto que a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção e expansão da Seguridade Social. Então, pessoal, retomando aqui, ó, a STF já se posicionou que existem duas formas de contribuições sociais. Uma que é para a contribuição social para a Seguridade Social e outra que são outras contribuições sociais que não custeiam a Seguridade Social. Nós vimos que existem 4 fontes nominadas para essas contribuições, que são aquelas que estão previstas no artigo 195, inciso 1 ao 4 da Constituição Federal. É a Constituição, a contribuição que ela é custeada pelo empregador ou pela empresa, o trabalhador e segurados da Previdência Social, a receita de concurso prognóstico e o importador. E existe mais uma fonte que é chamada de fonte residual, que ela está prevista no parágrafo 4º do artigo 95 e que é denominada de outras fontes destinadas a garantir a manutenção e expansão da Seguridade, ou seja, estão vinculadas com a Seguridade Social. Outro ponto importante que vocês precisam se atentar sobre as contribuições sociais para a Seguridade Social, que é a questão da anterioridade. As contribuições sociais têm regras próprias para a anterioridade, tá? Pelo princípio da anterioridade tributária. E essas regras estão expressas no parágrafo 6º do artigo 195 da Constituição Federal. Então, as contribuições sociais podem ser exigidas depois de 90 dias da publicação da lei que criou o majorou, e elas não se submetem à anterioridade do exercício financeiro, apenas à anterioridade nonagesimal. Então, esse é uma das questões que tem grande incidência em concurso público e principalmente nas provas da OAB, tá? As contribuições sociais para a Seguridade Social têm regras próprias. Então, é 90 dias da publicação da lei que criou o majorou e não se submetendo à anterioridade de exercício financeiro ou à anterioridade anual, certo? Está lá previsto expressamente no artigo 195, parágrafo 6º. Outro ponto que merece destaque aqui para vocês. Então, a gente viu no artigo 149 que as contribuições sociais, elas competem exclusivamente à União instituir as contribuições sociais, intervenção do domínio econômico total, instrumento nos termos da lei. E a lei que é utilizada para fundamentar a criação das contribuições sociais, elas são previstas na Constituição Federal. Então, regra geral, as contribuições para a Seguridade Social já tem a sua fonte de financiamento prevista na Constituição Federal e, por isso, não há exigência de lei complementar. Se for necessário lei para regularizar ou regulamentar essas contribuições, é suficiente a lei ordinária, tá? E se ela pode ser instituída ou majorada por lei ordinária, também a gente entra naquele caso que a gente estudou quando vimos fontes, né? Que também admite a medida provisória. Mas atenção que existe uma exceção aqui, certo? Então, para a contribuição de bens e serviços, a CBS trazida pela reforma tributária, a lei exige lei complementar, a Constituição exige lei complementar de caráter nacional.